E é muito importante mesmo a gente tocar nesse assunto de achar a raiz do problema, né? Às vezes a gente fala que enxuga gelo, mas realmente não é só procurar o culpado, né? Às vezes é ver o que aconteceu também com ele para ser o culpado. Às vezes é um homem que já veio de uma família desestruturada, aí vai lá, casa com uma mulher, né? Não sabe o que é violência psicológica, e a mulher também não sabe, às vezes mora numa ou não, né? Às vezes não mora nem no interior, num lugar distante, às vezes é aqui mesmo, pessoa que está do nosso lado, e às vezes não tem nem aquele conhecimento, ou às vezes a coragem de ir lá e denunciar. Então a gente tem o papel de educar os nossos filhos, né? Não tenho filhos, mas quem tem filhos, educar os filhos, né? Para dizer, olha, você é menino, então tem que respeitar as mulheres, você não pode fazer isso. E as meninas de saberem o que está errado, o que está certo, para realmente terem coragem. E aproveitando, falando no geral do Brasil, todos os dias, infelizmente, a gente vê uma mulher, né, sendo violentada, sendo assassinada. A gente tem muitos casos repercutindo, né, pela internet. E hoje, Ellen, o que você vê do nosso cenário diante de todo esse tempo que você está trabalhando na polícia? Você fala dos índices? No geral, assim, dos casos, o que você recebe bastante, se você vê que hoje realmente as mulheres estão denunciando mais os outros tipos de violência. O que você vê hoje a respeito da violência contra a mulher atualmente aqui no Amapá? Bom, no Amapá, as mulheres elas estão procurando muito mais, e a gente observa isso. Só que no Amapá nós temos apenas 3 delegacias especializadas, né? Em Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Então, os outros municípios eles não contam com esse atendimento especializado. Né? E então os maiores índices que eu digo de registro de ocorrência sempre ficam nas delegacias onde há delegacias especializadas, né? Se você for observar os números dessas delegacias, você vai verificar que os registros de ocorrência são muito maiores, né, do que nos municípios que não têm uma delegacia especializada. Então, quando existe um órgão de ajuda, né, específica para isso, que a mulher sabe que lá ela vai conseguir ajuda, então ela denuncia mais. E tem essa questão também do acesso à informação, né? A mulher com a informação de que certo comportamento é crime e que ela está vivendo uma situação abusiva, ela procura muito mais, né, a delegacia. E como eu falei, a gente se deparou aí com esse índice muito preocupante em relação às tentativas de feminicídio, que é uma coisa que a gente já está trabalhando, né, para que não se repita esse ano de 2025. Né? A gente precisa reduzir essas situações dentro da delegacia, atuando da maneira que a gente atua, né, na parte não só repressiva, mas também fazendo as ações preventivas, mas isso depende também de um dever de toda a sociedade, né? A gente precisa trabalhar, os órgãos públicos precisam verificar aí as questões das políticas públicas relacionadas a isso para reduzir realmente essa demanda. Né? Mas assim, esse ano nós já tivemos um caso de feminicídio em Santana, na ilha de Santana, infelizmente, né? Então foi algo assim, sempre a violência ela é inesperada, a gente nunca espera que aconteça, né? Infelizmente aconteceu essa situação, infelizmente essa vítima ela nunca procurou a delegacia, a gente não sabe se ela já sofria violência, enfim. Mas, assim, ela não teve nem a oportunidade de ter acesso aos órgãos, né, de proteção. Então, e acabou que aconteceu essa fatalidade. E há muitos casos dessa maneira. Nós temos muitas comunidades ribeirinhas. Eu atendo muitas situações que acontecem no município do Afuá, nos furos dos rios, né, próximos de Santana. Nós temos mais de... são 4 ou 5 distritos em Santana que compreendem ali comunidades rurais, comunidades ali à margem de rios. E você imagina, se é difícil para uma mulher que mora ali no centro da cidade denunciar, imagina para uma mulher que mora tão distante, né, procurar a delegacia. E é aí que eu falo que há os casos de subnotificação, que a mulher ela não consegue, infelizmente, procurar a delegacia, que a gente não fica nem sabendo da violência que acontece com ela, né?
E, enfim, mas assim, todos os dias eu recebo situações de violência, todos os dias. É muito triste, né? Todos os dias eu tenho uma demanda, assim, de pedidos de medida protetiva, de casos que a delegacia não consegue nem suportar essa demanda toda, né? Eu sou a única delegada em Santana que trabalha com isso, né? E a delegacia de Macapá também é abarrotada de demanda, muito, assim, 5 vezes maior que a minha. E, assim, é uma demanda, assim, que não diminui, né? Não diminui. E é isso, os índices e os números demonstram isso. Né? E esse trabalho, como eu falei, ele precisa as autoridades públicas, enfim, toda a sociedade precisa se comprometer em realmente erradicar esse tipo de violência.